Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas João e esse é o canal Viver de Cinema. Antes de mais nada, queria pedir para vocês deixarem o like, deixarem os comentários e ativarem o sininho para receberem os próximos vídeos do canal. Hoje nós vamos falar sobre a função do continuista. Talvez você não saiba o que é um continuista, mas você com certeza já viu um erro de continuidade. Um erro de continuidade é quando há uma inconsistência na imagem ou no som. E como a gente percebe esse erro? Você percebe ele muito fácil. É quando você está vendo, por exemplo, uma pessoa tomar um copo de vinho num filme, e aí quando a câmera muda nessa mesma cena, o nível do vinho nessa taça está diferente. E aí você fala, eita, mas ele não bebeu, eita, estava vazio e agora está cheio, como é que isso aconteceu? É Jesus. Não foi. Foi um erro de continuidade. E aí você pega, volta, chama sua mãe, chama seu pai e mostra o erro do continuista pra todo mundo. Tadinho do continuista que agora virou um meme pro mundo. Bem, o continuista, ele é responsável por isso. Ele é responsável por não deixar que essas inconsistências aconteçam. Ele trabalha desde a pré-produção, podendo trabalhar até na pós-produção. Na pré-produção, a primeira coisa que tem que acontecer, ele tem que ser chamado pelo diretor do filme. Por que eu acho importante que o diretor chame o continuista? Porque assim como o assistente de direção, o continuista vai ficar muito próximo do diretor. Então seria legal que o diretor se desse bem e confiasse no trabalho dessa pessoa. Porque senão pode dar muitos problemas por estar muito próximo sempre, sabe? Então é bom que seja uma pessoa que o diretor se dê muito bem. Agora que ele foi escolhido pelo diretor, o que mais o continuista tem que fazer na pré-produção? Bem, ele tem que acompanhar os testes de maquiagem, os testes de figurino, a construção do cenário pela direção de arte, os mapas de luz nos ensaios técnicos feitos pelo diretor de fotografia, visitar as locações, ver os ensaios com os atores. E por que ele tem que ver tudo isso? Por que ele tem que estar perto de tudo isso? Ele tem que estar perto de tudo isso porque nas anotações dele, nas planilhas dele, ele vai colocar ali o que é mais importante que está acontecendo na cena, naquele ensaio, naquele diálogo, que é mais importante naquela maquiagem, naquele figurino, já preparando para os dias de gravação. Porque quando ele estiver nos dias de gravação e ele estiver olhando a tela ali e ele vê que o figurino tá diferente, que o figurino não era o mesmo, ele vai lá questionar o figurinista, ele vai lá questionar o diretor de arte, ou vai falar para o diretor, ou ele vai falar para o assistente de direção, irem questionar essas pessoas para saber se houve uma mudança ou se houve um erro. Então ele já acompanha, em teoria, a continuidade desde antes. Aí certo, ele se preparou, fez todas as anotações e aí vai começar a produção. O que o continuista tem que ter com ele de ferramenta na produção? Bem, ele vai receber um fone de ouvido do técnico de som para que ele possa ouvir o que está acontecendo no plano, para ele poder focar nos diálogos, para saber que os diálogos estão sendo feitos de acordo com o roteiro e também para saber se houve uma diferença de um diálogo feito num plano geral para um diálogo feito num plano fechado, para ele poder dizer para o diretor, falar, no plano fechado ele falou diferente do que ele falou no plano aberto, para estar ali nas anotações, tanto para o diretor, quando ele for falar para o diretor para perguntar se vai querer repetir ou não, quanto para o editor caso esse plano passe. E aí o editor já vai saber que aconteceu uma inconsistência no diálogo. Ele vai receber esse fone também para ouvir o fundo, para ver o que está acontecendo de som nessa cena. Por exemplo, imagina que a gente está aqui conversando, nesse mesmo momento, eu e vocês. E aí tem um som de uma música do meu vizinho aqui. E aí o que acontece? Quando a gente está me filmando, está rolando essa música. E quando a gente passa a filmar vocês, essa música é diferente, ou já não existe mais essa música. Imagine que isso aconteça num filme, com um cachorro latindo no plano geral, e aí quando for o momento do plano próximo, nesse mesmo momento, há um gato miando. Que seja, há uma inconsistência sonora. E aí ele vai fazer essa anotação e vai falar pro editor que isso aconteceu, e aí o editor de som vai ter que dar um jeito de arrumar, e se puder repetir para que não tenha que ser consertado na pós, melhor. Aí vem a parte do cronômetro, também é uma das ferramentas que ele utiliza, exatamente para saber qual o tempo do plano. Então imagina que eles vão estar gravando uma cena inteira, um plano completo. Em vez deles dividirem e fazerem entrecortado, eles gravam a cena inteira filmando de um lado, a cena inteira filmando do outro e a cena inteira filmando num plano geral. E aí ele pega esse cronômetro, assim como essa cena, ele ativa para saber se há inconsistência
no tempo, porque uma vez, quando eu tava filmando a atriz, levou 8 minutos. Quando eu tava filmando o ator, levou 7 minutos e meio. E quando eu tava filmando os dois, levou 5 minutos. Então tem alguma coisa errada, e aí ele pode dizer houve uma inconsistência de tempo, então presta atenção quando você for editar. Além disso, e acho que a coisa que as pessoas que são continuistas têm que ficar mais focadas, porque no final das contas o que fica mais lembrado é a imagem, ele tem que ter uma câmera de celular, ele tem que ter uma câmera ou um celular para tirar fotos da tela, tanto no início do plano quanto no final do plano. Por que ele faz isso? Ele faz isso exatamente para saber como estavam as coisas no início e no fim, e aí quando forem repetir o take, ele pode dizer, ó, antes estava tudo assim, e ele mostra a foto dizendo como estava no início. E como é que ele vai saber como estava no início? Provavelmente isso já estava sabido por causa das anotações dele, da pré-produção, quando ele acompanhou todos os ensaios, todas as visitas de locações, todos os cenários, todos os diálogos, tudo isso. Então ele fica focado na tela. Por isso eu disse que é bom o diretor se dar muito bem com ele, porque o diretor também fica focado na tela. Então ele vai estar sempre junto ali do diretor. E bem, essa é a parte da produção. E aí tudo isso é anotado nas tabelas e planilhas do continuista. Ele vai ter uma tabela lá dizendo qual cena eles estão, qual plano eles estão, quais foram as inconsistências que aconteceram. Vai colocar todas as anotações de som, de imagem, de tempo, e aí isso vai para pós-produção, que é o momento que a gente entra agora. Ele vai passar todas essas planilhas, todas essas tabelas para o editor de imagem, para o editor de som, para eles saberem exatamente com o que eles estão lidando. E aí é o momento que talvez ele possa trabalhar alguns dias, ou se o diretor pedir mais tempo, ou talvez nenhum momento, porque já tem as tabelas, já tem as planilhas, na edição. Por quê? Porque muitas vezes há um erro de continuidade, mas ele é corrigido no próximo take. Só que no próximo take, a atuação não ficou tão boa. Então o diretor tem que fazer uma escolha sobre a inconsistência imagética ou a relevância dramática, por exemplo. E aí geralmente a relevância dramática ganha. E aí sai um erro de continuidade que na verdade já havia sido corrigido. Não era para ter acontecido, mas aconteceu, mas já no take seguinte foi corrigido. Só que como a atuação foi melhor no take que estava errado a continuidade, no fim das contas a continuidade acabou entrando, mesmo com o diretor vendo que isso havia acontecido. É melhor que não ocorra, mas se acontecer, geralmente o diretor sabe o que está acontecendo. E bem, essa é a função que pode fazer vocês virarem memes. Tudo bem que a maioria das pessoas não sabe quem são os continuistas, mas a imagem de vocês, o trabalho de vocês, é importante que vocês sempre tenham cuidado. No final de cada episódio dessa série das funções de cinema, eu digo quanto essa função ganha. O continuista ganha R$ 1.569,14 por semana, de acordo com a tabela do Cindicine. Não é nada mal, não. Espero que vocês tenham gostado, então deixa aqui o like, deixa os comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora viver de cinema. Beijo!